Aquilo que é seu já está decretado, aquilo que é seu já está preparado. Amém? E eu provo isso para você dentro da santa e gloriosa palavra de Deus. Então abre comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, no verso 3, que nos diz assim: Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Aqui está falando, amados, que o Senhor já abençoou a mim, já abençoou a você com todas as bênçãos espirituais. Você está entendendo? São todas, em todas as áreas da sua vida. Na sua vida espiritual, na sua saúde física, na sua vida sentimental, familiar, profissional e financeira. É em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos acessar este lugar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero ensinar para você como acessar este lugar de fé, de confiança, para que você venha receber todas essas bênçãos que o Senhor tem preparado. Amém? Louvado seja Deus, eu sou a Lívia, amados do canal Aliança Restaurada. Sejam bem-vindos e vamos meditar na palavra do Senhor. No livro de Hebreus, abra comigo no capítulo 11, no verso 6, nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, nós entendemos aqui que é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Se você tem buscado a Deus, se você tem orado, tenha certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Deus está contemplando o seu coração e Ele já está trabalhando. Porque na palavra do Senhor fala que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então, uma vez que nós acessamos este lugar de fé, nós acessamos também as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. E também no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, está escrito: Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, antes de tudo, amados, para que eu e você venhamos receber as bênçãos do Senhor na minha e na sua vida, é necessário que nós tenhamos fé, porque senão a nossa oração não vai passar do teto. É necessário que nós creamos que o Senhor está nos ouvindo e creamos que Ele está nos atendendo também. E você pode me perguntar assim, mas como que eu vou ter fé? A minha fé está tão pequena, as circunstâncias à minha volta estão abafando a minha fé. E eu quero estimular você a você ler a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra do Senhor, a sua fé é estimulada a crescer. Eu tenho o hábito de começar lendo a Bíblia lá de Gênesis e venho vindo, quando acaba eu volto tudo de novo. E quando a gente tem esse hábito de ler a palavra de Deus, é tão tremendo, amados, que a gente começa a sentir que a nossa fé está ficando robusta. A nossa fé está crescendo porque a gente vê tanta coisa tremenda que Deus fez. Você fala, nossa, se Deus fez isso na vida dos meus irmãos, Ele vai fazer na minha vida também. E a gente começa a ver como Deus é tremendo, como Ele é glorioso, como Ele faz as suas obras perfeitas. E a nossa fé é estimulada a crescer. Então, o primeiro passo é que você se achegue a Deus em oração e se achegue a Deus também através da leitura da Bíblia. Porque quando você começa a ler e começa a meditar, a sua fé é estimulada. Porque está escrito que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você pode ouvir ministrações da palavra de Deus e você também deve ler a Bíblia. Amém? Então, uma vez que nós tenhamos essa fé que Deus vai fazer na minha e na sua vida, também é muito importante que nós venhamos declarar. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, está escrito assim: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, nós temos uma arma poderosa, que é a nossa boca, que é a nossa língua. Quando nós começamos a reclamar, a murmurar e a lançar palavras contrárias, palavras
amaldiçoadoras contra a nossa própria vida, nós estamos usando uma arma contra nós mesmos. Então é muito importante que nos momentos de adversidade na nossa vida, nós vamos ter gratidão, nós vamos ter palavras boas. Eu estimulo você para que quando você levantar de manhã, você comece já a declarar como será o seu dia. Comece a falar, eu profetizo, eu declaro que hoje terei um dia abençoado. Hoje eu declaro que chegará à minha mão tudo aquilo que eu tenho esperado em Deus. Eu declaro que cada dia mais o meu milagre está próximo de mim. Eu declaro a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores na minha vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre o meu marido. Eu declaro cura, libertação, restauração. E aí você vai começar a declarar palavras de vida, palavras de cura, palavras de restauração sobre a sua vida, porque aqui está falando, amados, a morte e a vida está no poder da língua, é uma arma. A sua boca, a sua língua é uma arma poderosa em favor da sua vida ou contra a sua vida. Se você é uma pessoa que só vive reclamando, só vive murmurando, só vive praquejando, você pode ter certeza que as coisas vão ir de mal a pior. Mas se você tem o hábito de declarar bênçãos na sua vida, se você tem o hábito de ser grato pelo que você já tem, com certeza as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão, porque o Senhor Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele na minha e na sua vida. Então, quando nós começamos a usar essa palavra poderosa, usar essa arma poderosa que é a nossa língua em nosso favor, nós vamos ver a nossa vida mudar. E eu quero contar para vocês, amados, para estimular a fé de vocês, um pequeno testemunho. Eu me lembro que certa vez surgiu uma situação sobre a minha vida, aonde eu fui fazer uma oração em certo lugar, e no dia seguinte o pescoço da minha filha travou, e a minha cachorrinha também ficou paralisada. E aí eu entendi que era um ataque espiritual que eu estava vivendo e eu me posicionei. Ali nós oramos, impomos as mãos sobre a minha filha, ela foi restaurada, foi curada instantaneamente, não precisou nem ser levada ao médico. Mas a minha cachorrinha foi um processo mais doloroso. Eu me lembro, amados, que a minha cachorrinha ficou numa situação que ela só comia se eu colocasse comida na boquinha dela. Ela não se levantava, né? Às vezes eu colocava ela em pé para ver se ela fazia as necessidades. E assim, foram dias super difíceis, foi uma provação muito terrível. E quem tem um bichinho de estimação e ama, sabe como a gente sofre, né? Quando a gente vê o nosso bichinho ali sofrendo. E aí eu levei a minha cachorrinha no veterinário, e aí ele deu um diagnóstico muito contrário. Ele falou para mim que ela nunca mais iria andar. Ele me mostrou que a coluna dela estava comprometida, que ela estava sem a cartilagem entre um osso e outro, e que se ela se movesse doía muito, por isso ela preferia ficar paralisada devido à dor. E aí ele passou alguns medicamentos, eu dei essas medicações para ela, mas depois, né, de ter dado essa medicação, eu voltei lá no retorno, e ele falou, olha, não tem o que fazer, ela nunca mais vai andar, né? E se você quiser tentar acupuntura, me indicou uma pessoa para fazer essa acupuntura, mas eu preferi ficar com o Senhor, amados. Eu não procurei mais a ajuda dos médicos, né? Porque eu acredito assim, quando o médico dá o diagnóstico que não tem mais jeito, o Senhor, Deus, é quem dá a última palavra. E aí eu comecei a usar essa arma poderosa que é a minha boca. Eu comecei a todos os dias, durante 30 dias, amados, eu impunha as minhas mãos sobre a cabecinha da minha cachorrinha, sobre o corpinho dela. E comecei a profetizar que ela estava curada e restaurada. Eu falava, eu declaro cura sobre a Mel. Eu declaro restauração. Eu declaro que onde não tem cartilagem, está nascendo cartilagem. Eu declaro que ela está recebendo cura e restauração. E ali eu comecei a declarar essas palavras. E eu não estava com pressa, amados. Eu não estava com pressa. Eu faria isso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, se fosse necessário. Eu ia declarar, eu estava determinada a usar essa arma em meu favor por tempo indeterminado.
E ali todos os dias, e ela ali travada na caminha dela, só comendo se eu colocasse na boca, mas eu não perdia a minha fé. Eu colocava as mãos e declarava, profetizava cura, libertação, restauração. Até que um dia eu fui surpreendida. A minha casa é um sobrado, então ela não podia subir as escadas. E aí, quando eu acordei pela manhã e desci do quarto, desci pela escada para ir para a cozinha, eu fui surpreendida com a Mel. Ela viu que eu estava descendo e ela deu um salto da caminha dela e ela veio até o meu encontro fazendo aquela maior festa, pulando, fazendo aquela recepção para me receber. E aí eu glorifiquei. Amados, eu nem acreditei no que eu estava vendo. Um milagre, um milagre. Eu pude contemplar esse milagre diante dos meus olhos e ver ela ali pulando, saltitando, como se nada tivesse acontecido. Sabe, foi como em Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, que o Senhor falou: poderá, filho do homem, esses ossos secos viverem? Os ossos estavam sequíssimos, não havia vida. Mas pela boca do profeta que começou a profetizar que ali aquele osso estava recebendo vida, estava recebendo carne, tendões, pele, se levantou um poderoso exército. Então é assim na minha e na sua vida. Tudo, amados, ao nosso redor foi criado pelo poder da palavra. O Senhor criou o mundo dizendo: haja luz e houve luz, haja animais, haja plantas, haja vegetais. Tudo foi criado através do poder da palavra declarada. Então, comece a profetizar o seu milagre e certamente a bênção te seguirá e te alcançará, porque Deus é fiel e Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então eu contemplei aquele milagre e ali eu tinha um diagnóstico de que a minha cachorrinha nunca mais iria andar. E dentro de 30 dias, declarando a cura, a restauração, eu pude ver ela ali pulando, saltitando na minha frente e foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. Eu cheguei a contar esse testemunho em algumas igrejas e o Senhor é fiel. E o que eu tenho para falar para você? Permaneça, permaneça buscando, orando e crendo que o Senhor já está fazendo e movendo na sua vida. Certa vez estava orando por um milagre e esse estava um pouquinho mais demorado de acontecer. E eu falei: Senhor, fala comigo. E eu abri a palavra do Senhor e caiu no Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível. Então, amados, espere com paciência no Senhor, mas espere posicionado. Não espere parado, não espere reclamando. Espere posicionado em fé e declarando a sua vitória. E eu tenho certeza que antes do que você imaginar, o seu milagre vai estar aí, já batendo na sua porta, assim como bateu na minha. Amém? Amados, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Se você crê nessa palavra que eu falei para você, escreve aqui: eu creio que o meu milagre já baterá na minha porta. Coloque aqui: eu creio no meu milagre. Amém? Escreva. Já curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que está precisando ouvir essa palavra. E tenha fé e não medo, porque o Senhor é aquele que faz na minha e na sua vida, porque Ele é fiel, Ele nos ama e Ele é o maior interessado no nosso milagre. Amém? Amados, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Se você tem gostado dessa palavra que você está ouvindo, já se inscreva, porque nosso canal está crescendo. Se inscreva, curta, comente e compartilha para que esse vídeo venha alcançar tantas pessoas que precisam, assim como você ouvir essa palavra também. Amém? Que o Senhor abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém e amém.